Oi turma, eu sou o professor Cássio Galeri e esse é o Projeto Matemática. Resolução do Enem 2021, aula 7, questões de 166 a 170. Oi turma, espero que estejam todos bem. Vamos continuar com a resolução da prova do Enem 2021. E não se esqueça de compartilhar nas suas redes sociais o Projeto Matemática, para que possamos ajudar uma quantidade cada vez maior de alunos. Bem, vamos às questões. Questão 166. A depressão caracteriza-se por um desequilíbrio na química cerebral. Os neurônios de um deprimido não respondem bem aos estímulos dos neurotransmissores. Os remédios que combatem a depressão têm o objetivo de restabelecer a química cerebral. Com o aumento gradativo de casos de depressão, a venda desses medicamentos está em crescente evolução, conforme ilustra o gráfico. No período de 2005 a 2009, o aumento percentual no volume de venda foi de... Bem, turma, analisando o gráfico, podemos calcular o aumento percentual com uma expressão simples. Aumento percentual vai ser o valor final menos o valor inicial sobre o valor inicial vezes 100%, para que a resposta já apareça em porcentagem. Olhando no gráfico, em 2009, o volume de vendas foi de 519,2. Já em 2005, foi de 236. Vamos chamar o valor de 2005 de valor inicial e o valor de 2009 de valor final e substituir nessa expressão. Temos então que o aumento percentual será dado por 519,2 menos 236 sobre 236 vezes 100%. Continuando esses cálculos, temos que o aumento percentual será de 120%. Você circula a resposta e hashtag Sousa. Questão 167. Um casal está planejando comprar um apartamento de 2 quartos num bairro de uma cidade e consultou a página de uma corretora de imóveis, encontrando 105 apartamentos de 2 quartos à venda no bairro desejado. Eles usaram um aplicativo da corretora para gerar a distribuição dos preços do conjunto de imóveis selecionados. O gráfico ilustra a distribuição de frequências dos preços de venda dos apartamentos dessa lista em R$ 1.000, no qual as faixas de preço são dadas por, e temos aí as faixas e o gráfico. Na estatística chamamos esse tipo de gráfico de histograma. Parece um gráfico de barras comum, mas perceba que cada barra não é um único valor, e sim uma classe de valores. A primeira barra são os valores dos apartamentos entre 300 mil e 400 mil reais. A segunda, de 400 mil a 500 mil e assim por diante. Continuando. A mesma corretora anuncia que cerca de 50% dos apartamentos de 2 quartos nesse bairro, publicados em sua página, têm preço de venda inferior a R$ 550 mil. No entanto, o casal achou que essa última informação não era compatível com o gráfico obtido. Com base no gráfico obtido, o menor preço P em R$ 1.000, para o qual pelo menos 50% dos apartamentos apresenta preço inferior a P, e temos aí as alternativas. Nessa questão, turma, queremos encontrar nesse histograma a sua mediana, ou seja, o valor que divide o gráfico exatamente na metade. O texto nos diz que temos 105 apartamentos. Metade de 105 é aproximadamente 53 apartamentos. O que queremos agora é saber em qual das barras está o apartamento número 53. Vamos acumulando o total de apartamentos a cada barra. Por exemplo, na primeira, entre 300 mil e 400 mil, temos 5 apartamentos. Acumulando o número de apartamentos dessa coluna com o da próxima, que são 10, temos um total de 15 apartamentos. Seguindo esse raciocínio, acumulando a primeira, a segunda e a terceira, 20 apartamentos. Mais os apartamentos da quarta, 35 apartamentos. Perceba que quando acumulamos até a quinta coluna, temos 55 apartamentos. Opa, é nessa coluna que está o apartamento número 53. Então, é nela que está a nossa mediana, que vai dividir a área do gráfico à esquerda e à direita no mesmo valor. Bem, de acordo com o texto, queremos saber qual é o valor que garante que pelo menos 50% dos apartamentos
vale menos do que esse valor. E de acordo com o gráfico, temos que o valor procurado é de R$800 mil. Você circula a resposta e hashtag acabou. Questão 168. A cifra de César é um exemplo de um método de codificação de mensagens usado por Júlio César para se comunicar com seus generais. No método, cada letra era trocada por uma letra que aparecia no alfabeto um número fixo de casas adiante ou atrás de forma cíclica. A seguir, temos um exemplo em que cada letra é substituída pela que vem 3 posições à frente. Temos aí o original e o codificado. Para quebrar um código como esse, a análise de frequências das letras de um texto é uma ferramenta importante. Uma análise do texto do romance O Guarani, de José de Alencar, que é composto por 491.631 letras, gerou o seguinte gráfico de frequências. Após codificar esse texto com a regra do exemplo fornecido, faça nova análise de frequência no texto codificado. As 4 letras mais frequentes em ordem decrescente de frequência do texto codificado são... Bem, turma, apesar desse texto intricado, a questão não é difícil de ser interpretada. Olha só no gráfico. Temos que primeiro procurar as 4 colunas mais altas, e não é difícil ver que a coluna da letra A é a primeira delas. De acordo com o exemplo, temos que saltar 3 letras após a letra A. Então, A, saltando B, C, D, de A eu vou para D. A próxima coluna mais alta é a da letra E. Saltando 3 letras, de E vou para H. Seguindo esse raciocínio, a próxima coluna mais alta é da letra O. Saltando 3 letras, vou para a letra R. E por fim, a 4ª coluna mais alta é da letra S. Saltando 3 letras, vou para a letra V. Então, as 4 letras mais frequentes no texto codificado são D, H, R e V. Você circula a resposta e adivinha. Hashtag Sousa. Questão 169. O quadro apresenta o número de terremotos de magnitude maior ou igual a 7 na escala Richter ocorridos em nosso planeta nos anos de 2000 a 2011. Um pesquisador acredita que a mediana representa bem o número anual típico de terremotos de um período. Segundo esse pesquisador, o número anual típico de terremotos de magnitude maior ou igual a 7 é... Bem, turma, mais uma questão envolvendo mediana. A mediana é o valor que divide a nossa tabela na metade, mas uma coisa importante antes de calcular a mediana é garantir que os dados estejam em ordem crescente. Dessa forma, pegando os valores dos terremotos, temos essa distribuição. Perceba que de 2000 a 2011 são 12 valores. Dessa forma, para calcular a mediana, basta fazer a média aritmética dos 2 valores centrais. E não é difícil calcular que a média entre 15 e 16 é 15,5. Você circula a resposta e hashtag acabou. Questão 170. O gráfico apresenta o nível de ocupação dos 5 reservatórios de água que abasteciam uma cidade em 2 de fevereiro de 2015. E temos aí o gráfico. Nessa data, o reservatório com maior volume de água era o... Bem, analisando o gráfico, veremos que no reservatório 1 ele está com apenas 20% de sua capacidade. Então devemos calcular 20% de 105, que é igual a 21. No reservatório 2, de acordo com o gráfico, ele está com 30% de sua capacidade. Logo, 30% de 100 é 30. Reservatório 3. Ele está com 50% de sua capacidade. E 50% de 20 é 10. Continuando esse raciocínio, no reservatório 4, ele está com 40% de sua capacidade. 40% de 80 é igual a 32. Por fim, no reservatório 5, ele está com 60% de sua capacidade. 60% de 40 é igual a 24. Agora fica fácil de ver que é no reservatório 4 que temos a maior quantidade de água. Você circula a resposta e hashtag acabou. Bem, turma, esse foi o projeto Matemática de hoje. Na próxima aula, continuaremos com a resolução da prova do Enem 2021. Não esqueçam de se inscrever e
de ativar as notificações. Bons estudos!